Interdisciplinar em Ciências da Natureza, lá na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Teixeira de Freitas. Sou monitor aqui no programa da Universidade para Todos, faz um ano, mais ou menos. Entrei ano passado e esse ano também estou em uma turma aqui em Itamaraju, no polo daqui. Aí o colega pediu para substituir aqui na turma online, então estou tampando esse buraco aqui. Vou falar para vocês logo aqui. Não sou especialista nos assuntos, não posso dizer que eu tenho um aprofundamento tanto teórico quanto prático, igual professores há mais de 10 anos de carreira, mas estou iniciando nessa profissão aí também. Falta um aninho só para me formar lá na universidade, 2 semestres. Então, peço paciência de vocês. Se eu falar alguma coisa errado aqui também, vocês podem corrigir aí. Se alguém quiser ligar o microfone para fazer uma brincadeira, alguma coisa do tipo, fiquem à vontade. Não vou reclamar também. Inclusive nesse momento aqui online, eu acho até melhor ainda do que eu ficar 2 horas aqui falando sozinho, praticamente, sem ver ninguém. Eu não sei qual o assunto que vocês tiveram a última aula. Christian falou que teve 2 semanas sem aula de ciência da natureza. Gostaria dos mais frequentes aí. E se alguém puder ligar o microfone também, alguma coisa do tipo. Falar qual foi o último assunto. Se eu posso seguir o nosso cronograma aqui de ciência da natureza, que a gente tem um cronograma da nossa ex-coordenadora. Se não, eu vou falando alguns aqui e vocês sinalizam para ver quais vocês têm mais dificuldade ou se nunca viram. Alguém pode me ajudar aí nessa avaliaçãozinha antes de começar? Tem vários. Tem citologia, mecânica, que é esse que está o slide aqui. Tem estequiometria. Tem fundamentos de energia também, que cai bastante no Enem, na parte física. Então tem vários assuntos aí. Organelas celulares. Eu acho que é na parte de citologia mesmo. Mas vocês acham que cabe uma revisão hoje ou a gente parte para o próximo assunto e se sobrar um tempinho a gente faz algumas questões aqui, explicando, eu mostro a questão e a gente tenta resolver. O que você acha aí, hein, Lídia? Se nós podemos iniciar, passar nessa parte de física, a parte de física mecânica, a gente apresentar alguns conceitos, alguns, alguns temas a mais. Sim, pode ser esse. Então vamos nesse mesmo. Então, nós veremos um pouco sobre a física mecânica. Eu não vou conseguir ver o chat aqui. Se eu estiver apresentando o slide, eu não consigo ver o chat. Mas se não conseguirem entender o que eu estou falando aqui, normal, não fiquem com vergonha, podem digitar aí, não vou ficar chateado. Então, nós veremos um pouco sobre a cinemática, então, movimento uniformemente variado, alguns lançamentos, o estudo das forças, que é bastante interessante, equilíbrio estático, quantidade de movimento e impulso. Alguns tópicos simples, normalmente a gente bate o olho e acha que é fácil, não precisa ser revisado, não precisa ter essa atenção, mas normalmente ele, um contexto interdisciplinar que o Enem cobra, ele vai ser bem carrasco, assim, bem pedra no sapato de muita gente. Então a gente tem que revisar um pouco desses conceitos básicos. Alguém tem familiaridade com esse conteúdo? Lembra do ensino médio? Ou se está estudando o ensino médio, não sei qual o contexto de vocês. E eu acho que a gente não teria tempo para todo mundo se apresentar, né? Ficaria repetitivo para vocês também.
Alguém tem familiaridade com esse conteúdo de cinemática, física mecânica? Não? Não lembra? Não teve? Então, nós veremos um pouco desses conceitos. Se, sim, partindo que a gente está num programa aqui de revisão para o Enem, mas é normal de nunca ter visto o conteúdo ou ter visto apenas, ter passado por cima e não lembra lá da época do colégio. Vamos para o próximo. Então, a gente tem que entender um pouco sobre a cinemática e a dinâmica. Tem que diferenciar esses dois tópicos de física aí, porque às vezes você aplicando a fórmula, mesmo que você compreenda o conteúdo, você aplicar a fórmula ou o conceito em um e em outro pode ter algum problema aí no seu resultado final. Então, a mecânica em si, ela vai estudar, é meio que uma ciência ali, que estuda os movimentos e as forças que os causam. Ou seja, ele vai depender do, da transição da matéria ali, do movimento da matéria de um local e outro. Ou seja, a gente também vai utilizar bastante a unidade medida em metros, centímetros, a forças. Então, como aquele movimento se mexeu, a gente não se move sem nenhuma força, sem nada partir no pressuposto. A gente tem as leis de Newton em si, inércia, entre outros. Então, a gente precisa entender um pouco esses conceitos. É bastante cobrado no Enem, até coloquei aqui no slide. Questões do cotidiano, então, movimento de carro, movimento de um atleta, até mesmo a, é isso mesmo, normalmente o que cobra essas questões, lançamentos de foguete, alguns cálculos que envolvem coisas do cotidiano que a gente parece entender simples, que esportes, trânsito, quedas de algum objeto, empurrões e algumas máquinas simples. Uns maquinários que a gente utiliza no cotidiano, normalmente o Enem cobra essas coisas para... Bom, a cinemática em si, ela vai estudar os movimentos. Então, estuda como os corpos se movem, sem se preocupar com a causa desse movimento. Então, normalmente, ele vai não aplicar o resultado final. Se você estiver correndo em direção à parede, não vai. O estudo da cinemática não está nem aí se você vai enfiar a cara na parede, e sim a velocidade, a aceleração, o freio que você teve ali, a desaceleração também, em relação à causa desse movimento. Então, quanto de força você utilizou, quanto de qual foi a sua aceleração no momento inicial. Então, tem essas diferenças aí em relação ao estudo da cinemática. Até coloquei uns videozinho bonito aqui, pessoal torcendo para a Copa do Mundo, dança, movimentos de ginástica também, precisa ter essa contextualização. Bom, aqui já entra nas partes mais chatas. Pessoal que tira print, gosta de fazer mapa mental, é sempre bom estar tirando um print aí dessa tela, que é o de movimento retilíneo uniforme, o MRU, que o corpo anda em linha reta com velocidade constante. Então, ele não vai priorizar aqui se o objeto vai ter curva, se vai ter uma desaceleração brusca ali do nada. Então, a velocidade desse objeto de estudo vai ser sempre constante. Um atleta, um carro, vai depender da questão ali em si. Algumas fórmulas eu coloquei aqui. Essas fórmulas, elas podem ser aplicadas em diversos contextos, igual falei lá no início. Acho que vocês provavelmente já devem estar familiarizados com o contexto do Enem. Eu não sei se alguém é novato aqui na reunião, mas ela pode ser cobrada de maneira interdisciplinar. E normalmente o Enem ele não traz nenhuma fórmula para você aplicar nas suas questões. Você precisa decorar mesmo. Não utilizar o termo decorar, mas você precisa aprender sobre essas fórmulas e como aplicar elas em diversos contextos.
Assim, eu posso dizer que essa fórmula tem até um macetezinho de decoração. Vovô, vovó ainda trabalha. Mas eu posso usar essa fórmula tanto para diversos contextos, para descobrir o tempo, para descobrir a velocidade inicial daquele objeto, para descobrir a aceleração. Então, o aprofundamento de ciência da natureza, vocês precisam resolver as questões, não basta só também aprender o conceito. Também vice-versa, né? Não adianta nada decorar as fórmulas aqui, você sabe a fórmula de coisa salteado e não souber aplicá-las da maneira correta ali. Aqui eu tenho outra fórmula que normalmente é bastante usada, é bastante utilizada para descobrir a posição em metros ali daquele objeto. Então, normalmente, quando você quer descobrir a, a posição do objeto em determinada situação, você vai utilizar essa fórmula, que é a posição aqui. Normalmente vai ser metros, quilômetros nem tanto, mas a unidade de medida vai ser metros aqui. Posição inicial, então, normalmente é sorvetão que fala, macetezinho aí para decoreba dessas fórmulas. Aqui a velocidade, então ela vai ser em metros por segundo, então vocês têm que estar atento a essa unidade de medida aí. Se você decorar a fórmula e modificar a unidade de medida dela, então com professores de matemática lá daqui da UPT, vocês tentem não em se cobrar, né, mas procurem revisar unidade de medida, que normalmente algo, se você aprender com mais qualidade, você vai se desenvolver tanto na área de física quanto lá em matemática também. E no Enem vai te poupar muito tempo em alguma questão, para não ficar quebrando a cabeça em converter unidade de medida, né? Então, se a unidade de medida aqui foi em metros, a velocidade vai ser em metros, e se for metros por segundo, o tempo em si do estudo vai ter que ser em segundos. Normalmente vai colocar lá em horas, vai colocar metros por segundo e quantas horas chegou no local. Então, sempre você precisa ter essa, esse domínio aí de unidade de medida. Movimento uniformemente variado. A velocidade muda com o tempo e aceleração constante. Normalmente a gente vai utilizar essas fórmulas aqui que contém aceleração. Constante também, tá? Não vai ter o princípio de diferença de aceleração, não. Então, vocês precisam aplicar essas fórmulas aqui. O pessoal aí tira print. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Não, tudo ok. Tudo tranquilo aí, gente. Se alguém não compreendeu, quer que eu volte essa parte? Não, tranquilo. Então, vou voltar aqui. Aqui já entra na parte dinâmica. A gente está vendo a cinemática no estudo de física aqui. Agora a gente vai entrar na parte da dinâmica, que são as leis de Newton. Então, ela vai explicar como os corpos se movem, como a matéria vai se mover aí no universo, nos cosmos, na Terra, na sua casa, em qualquer lugar, as leis vão ser aplicadas. Então, ela vai se basear bastante nas leis de Newton. Então, primeira, segunda e terceira lei de Newton é o que a gente normalmente revisa, porque também é algo que cai tanto a parte teórica quanto a parte prática, a parte de cálculos, entre outros. Bom, ó, da inércia, né? Eu falei lá no início um pouco. Ixi, pulou. A primeira lei de Newton seria a lei da inércia.
um corpo tende a continuar parado e um corpo em movimento tende a continuar em movimento, a não ser que uma força atue sobre ele. Então, coloquei uns videozinhos aqui sobre foguete. Foguete que vocês conseguem entender que a gente está aplicando uma força e essa força vai ser maior do que a força da gravidade, por exemplo. Então, se a gente pula, é porque a gente conseguiu bater a força gravitacional aplicando a força no solo, num sentido e direção contrário à força da gravidade. É disso que a gente consegue sair um pouquinho do chão. E essa força em relação a um foguete, por exemplo, é o que vai mover os motores, a propulsão, vários outros aqui. Ele está aplicando uma força. Então, para que o corpo mantenha o movimento, ele precisa ter uma força contínua aqui. Em relação a tender parado, não necessariamente é igual a gente aqui na Terra, porque a gente está parado porque nós tem várias forças atuando, tanto a força de atrito nos nossos pés, a força gravitacional da Terra e assim por diante. Então, o compreendimento do que é força também é necessário para você entender um pouco sobre a lei de inércia aqui. Claro que eu vou ficar parado, se eu não ficar parado aqui sem aplicar força nenhuma, eu vou ficar parado até que alguém chegue aqui e me empurre, me levante, me pegue pelos braços, jogue no chão. Então, essa é um pouco sobre a lei da inércia. Então, eu vou tender a ficar parado, até que alguma força se aplique sobre mim. Essa força pode sair sobre mim também. Eu posso aplicar uma força no meu pé e sair correndo, do mesmo jeito que outro objeto também atue com essa força externa em mim aqui. E um corpo tende ao movimento, um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Mas aí é o que bastante gente se confunde, é porque, tipo, se eu chutar uma bola, por exemplo, essa bola não vai viajar infinitamente. Ele não vai continuar esse movimento, mesmo que não tenha nada na frente dela, algum momento ela vai parar. E por que isso? É igual eu falei, existem outras forças atuando sobre aquela bola, não apenas a que eu apliquei com o meu chute. Tem a força da Terra, tem a força gravitacional da Terra, tem a força de atrito, tem a força de, como posso dizer, a pressão atmosférica, então tem vários átomos ali na frente da bola. Então, são várias forças atuantes ali. E esse movimento, uma hora, vai acabar, porque tem várias forças. Mas esse corpo em movimento tende a continuar em movimento seria num cenário no qual eu estou falando isso para visualização mental, para a gente tentar entender um pouco sobre essa primeira lei de inércia aí, primeira lei de Newton da inércia, que é bastante importante. Assim, inércia é um conteúdo que poucos, poucas pessoas compreendem em si. Isso é um problema aí da nosso ensino, mas a inércia é bastante importante para um contexto interdisciplinar, até mesmo a redação do Enem, tem gente que cita as leis de Newton, cita esses contextos físicos aí da ciência para contextualizar algum pensamento. Isso pode te ajudar em algum outro contexto também, até no dia a dia, né, gente? Esse cenário aqui que nós vemos, um corpo em movimento tende a continuar em movimento, seria basicamente num espaço no qual não tem muitas forças ali, algum espaço isolado no espaço, que não tenha força de alguma estrela, de algum astro ali, de algum planeta, não tem forças gravitacionais, muito menos
é o vácuo ali, não existe átomos para interagir com aquele corpo, então ele sempre vai, o corpo vai continuar em movimento. Por exemplo, esses foguetes aqui, no qual os foguetes que nós normalmente vemos, eles têm esses propulsores e ele vai só até atingir altura suficiente para fugir da força gravitacional da Terra. E a partir disso ele dá pequenas explosões, não é igual essa que nós vemos aqui embaixo, não é tão forte quanto, porque lá não tem a força gravitacional, muito menos o atrito com moléculas, é como se fosse o vácuo do espaço ali. Então é muito menos energia necessária, então a gente vai utilizar menos força para manter o movimento ali. Basicamente isso. Coloquei outra imagem aqui. Se você está empurrando a caixa, o, o sentido da, do objeto vai ser com o mesmo sentido na qual a força está aplicando. E aqui a gente tem dificuldade de empurrar uma caixa, por exemplo, a gente precisa aplicar uma força porque o solo está fazendo uma força de atrito ali. Então, os poros do solo vai dificultar esse movimento. Então, existe, além da força gravitacional puxando esse, esse objeto para baixo, ainda existe outra força atuante aqui, que é a força de atrito. Então, a segunda lei de Newton seria a lei fundamental da dinâmica. A força é o que causa a aceleração. Então, é necessário uma força ali para esse movimento permanecer, não necessariamente permanecer em movimento, mas a velocidade em si, a aceleração de um objeto vai ser. Só um minutinho. Deixa eu WhatsApp aqui. Então, seria. Deixa eu voltar para o slide. A força é o que causa a aceleração. Então, eu coloquei também, gosto bastante de ilustrar meus slides aqui. A aceleração de uma motocicleta, você vê que ele está acelerando, então o motor ali da moto está causando uma força que vai resultar na aceleração da moto, por exemplo. A força resultante ali, ela vai agir sobre um corpo que, como posso dizer, é igual ao produto da massa. Então, a força tem que ser igual ao produto da massa pela aceleração, para essa força resultante ali do movimento seria isso. O produto da massa pela a sua aceleração ali. Então, essa segunda lei de Newton, normalmente a gente. Deixa eu ver se tem no slide. Assim, eu coloquei aqui tipos de força. Deixa eu. Essa segunda lei seria aquela famosinha F igual massa vezes aceleração. Então, o resultado da força seria a massa. Normalmente, o pessoal tem que diferenciar um pouco sobre a diferença entre massa e peso. Tem essa dificuldade aí. Eu vou até fazer essa questão para vocês interagirem um pouco comigo aí. Escrevam no chat a diferença de peso e massa.
Pessoal aí digita, por favor, não pesquisem também, né? Senão ficaria. O que vocês acham se ninguém sabe a diferença entre peso e massa? Yasmin digitando. Pô, esse site aqui é bom, hein? Parece quem tá digitando, aparece. Se quiser abrir o microfone também, viu? Sem problema. Deixa eu tentar interpretar aqui o que você escreveu, Yasmin. Acho que a massa seria um corpo algo com consistência. Já o peso seria quanto equivale a massa. Tipo a pedra, ela tem massa. É, tem sentido. Tinha mais alguém digitando aí, hein? Não vi se foi a Lídia, foi algum nome assim. Não necessariamente consistência seria a palavra certa aí. Faltou. Ó, a Lídia tá digitando. Esperar ela digitar que eu já explico um pouco. Paro. Esse site aqui vai me deixar ansioso. Ela tá editando. Massa seria a quantidade da matéria e o peso, a força da gravidade sobre a massa. Isso aí. Então, a matéria em si, ou seja, o objeto, o, o átomo, as moléculas, os corpos, vai ter uma quantidade de átomos ali. O elemento fundamental da matéria, o elemento fundamental de tudo que nós vemos, ixi, abre uma aba. Do meu celular, da minha mão, do meu ouvido, desse fone de ouvido, dos celulares de vocês, de tudo que nós temos palpáveis, existe uma matéria ali, tem um átomo. O elemento fundamental dele é o átomo. A quantidade desses átomos seria a massa, e o peso, já igual Lídia escreveu aí perfeitamente, seria a força da gravidade, atuando sobre aquela matéria ali, sobre aquela massa. Então, tem que ter um pouco de diferença. Aí, eu tô. Fala, tô pesando, qual a sua massa? Então, tem algumas diferenças aí. Por exemplo, a gente não tem o mesmo peso, por exemplo, lá na Lua. A força gravitacional da Lua é diferente da nossa da Terra, então a gente vai ter um peso diferente. Mas a nossa massa, a quantidade de matérias, a quantidade das nossas moléculas vai ser a mesma. Elas vão ter a mesma massa, mas o seu peso
vai ser diferente em decorrer da força gravitacional que está ali. E em relação a isso, a peso, a força, a gente se mantém em pé, nossos músculos fazem força de contração para manter o equilíbrio também. Isso vai depender da força gravitacional da Terra. Nosso sistema já está adequado à força gravitacional aqui na Terra. Mas se a gente fosse, suponhamos que nós, do nada, resolvemos colonizar outro planeta com a massa da Terra, sei lá, 50 vezes maior que a da Terra. Acho que 50 é até pouco. Mas, normalmente, a gente nem conseguiria ficar de pé. Por quê? Não tem aquele... O slide não está passando. O slide anterior aqui. Deixa eu ver qual que mostra. Esse aqui mesmo. A gente não conseguiria nem ficar de pé porque a força que vai estar atuando no nosso corpo, a gente não vai ter uma força suficiente. Aqui, os tipos de força, era isso mesmo que eu queria chegar. A gente não teria uma força suficiente para se manter de pé, mesmo que a gente aqui consiga ficar de pé parado, mas tem várias forças atuando aqui, tem a força gravitacional, entre outros. Se a gente tivesse um corpo celeste com uma massa enorme, provavelmente a gente ficaria coladinho no chão, assim, espremido, como se fosse um chiclete pisado ali. No momento que a gente tem várias demonstrações ali, ilustrações em relação à diferença de forças gravitacionais. É bastante interessante para você entender um pouco em relação a isso. Deixa eu ver se eu acho até no YouTube aqui. Força. Deixa eu ver se tem alguma simulação aqui. Poxa, ela é tão fácil no YouTube. Ah, não tem o que eu queria, não. Mas tem algumas simulações que mostram essa diferença da força gravitacional. E, por exemplo, bem claro que o pessoal utiliza quando o homem pisou na Lua. Parecia que estava flutuando ali. Ele dava um passo, pulava, ficava um tempo no ar, depois caía de novo. Isso porque a massa da Lua, ou seja, a quantidade de matéria, é muito menor do que a da Terra, então ele vai ter uma força gravitacional menor. Nisso, o peso ali precisaria ser muito maior também para ficar fixado ali na Terra também. Aqui eu coloquei alguns tipos de força que normalmente a gente pensa, a força de musculação, a força de um leão, quebra de braço. Quando fala que alguém é forte, utiliza esses parâmetros aqui, né? Mas existem vários outros tipos de força, como a força do atrito, ou seja, o solo, mesmo que a gente acha que é uma superfície lisa, por exemplo, de uma cerâmica, de um porcelanato, algo, a gente pisou, escorregou ali, se a gente olhar microscopicamente, ainda vai ter algumas porosidades naquela matéria ali. Então, a força de atrito, ela seria meio que relevante a todo local que existe matéria, existe uma força de atrito ali. Independente se esse atrito seja um gás, uma sala com bastante gás, ou alguns tipos de molécula, ou seja algo sólido que a gente veja, por exemplo, nosso solo. Então,
existe essa diferença da força de atrito em relação aos materiais. Algumas questões ela apresentam para desconsiderar a força de atrito, que teria que fazer um cálculo a mais. Então, o atrito de um asfalto, como posso falar, uma rua de paralelepípedo, são atritos, são forças diferentes ali, necessárias para o movimento acontecer. A força gravitacional, que eu já falei, em relação à quantidade da massa de um corpo ali, de uma matéria. Então, átomos têm têm massas diferentes, têm quantidade de prótons e nêutrons diferentes. Então, seria como se qualquer matéria, tivesse um pouquinho de força gravitacional. Só que ela vai ser considerável em corpos grandes, como a Terra, como a Lua, o Sol, que aplica uma força gravitacional na Terra e em outros do nosso sistema solar, e vice-versa. Então, existem essa diferença aí. A força aplicada é a força que nós aplicamos para gerar algum movimento. Então, a gente utiliza do nosso... Aí já entra um pouco na parte de biologia, o pessoal que faz academia aí. A gente utiliza nossas fibras musculares, então elas vão gastar energia, essas forças normalmente existem essa necessidade de gasto energético ali para acontecer em relação à força aplicada. A pessoa não. Se uma pessoa é muito forte, ela gasta bastante energia também para aplicar aquela força. Então ela precisa repor essa energia, precisa comer mais. Aí já entra naquela questão de caloria, na parte mais de respiração celular, entre outros assuntos. Aqui tem a força elástica, que vai ser a capacidade de, como eu posso dizer, seria a formulação daquela matéria. Então, existem algumas composições da matéria que existem essa capacidade de voltar para o para o seu momento inicial ali, seu princípio inicial. Por exemplo, se eu esticar essa camisa um pouco aqui, as moléculas vão separar um pouco e depois voltarem para o mesmo lugar, como se fosse uma mola. Uma mola normalmente também atua dessa maneira. Existe essa propriedade física na estrutura das moléculas, então essas moléculas vão ter uma força suficiente para voltar e ficar estabilizadas ali. E grande parte da matéria existe essa força elástica aqui também. E os elásticos atuam com essa propriedade aqui também, mola, dentre outros, suspensões, várias coisas do nosso cotidiano que a gente nem imagina. Nossa pele também, ela tem essa propriedade de força elástica. Nossos órgãos, várias coisas que nós encontramos no cotidiano atuam, tem a presença dessa força aqui. A força magnética, que a princípio seria a força de um corpo de uma busca ali pela estabilidade, atrair outros corpos, normalmente vão ser metais, para essa força magnética ser perceptível. Do ímã, normalmente, é o exemplo mais prático que todo mundo costuma ver. Tensão ou... Não sei o que está escrito aqui, deixa eu ver. Deixa eu mudar para assim. Tração ou tensão. Essa força seria a de forças aplicadas. Então, vai ser um pouquinho do outro tipo de força aqui, só que em módulos e sentidos contrários. Então, para aplicar uma atração em algo, eu preciso fazer uma força em um sentido contrário. Então, é como se fosse um cabo de guerra ali, uma pessoa puxando de um lado, uma pessoa puxando do outro. Traria essa tensão ou tração aí, vai depender
vai depender não, pode ser utilizado como sinônimo, né? Para essa criação, como a gente estivesse criando uma força ali naquela matéria. Seria como se fosse módulo e sentidos diferentes, contrários, para criar essa força de tração aqui. Cabo de guerra, alguns carros existem uma tecnologia para quando uma força está sendo aplicada em um sentido, uma curva ou alguma coisa do tipo, ele tentar aplicar, como posso dizer, uma força com o sentido contrário para manter a estabilidade ali do carro, entre outro aí também. E a força de empuxo seria em relação a, se eu não me engano, deixa eu ver, deu até dar uma pesquisada aqui, para é, não confundir com termodinâmica. Assim, a força de impulso seria, é isso mesmo, eu ia confundir com o de moléculas quentes sobem e moléculas frias descem, mas não é isso. Ela seria um princípio de fluidos e gases, então algumas matérias ali, que elas vão exercer em cima de outro corpo. Por exemplo, as moléculas aqui, dentro do balão, normalmente elas vão ter um peso, uma densidade maior do que do ar efeito aqui, de fora do balão. Isso vai fazer que ele suba. Por exemplo, também por causa disso que a gente consegue boiar no mar. A gente precisa de uma densidade menor para que a gente fique flutuando naquele fluido ali, na água, no mar. Então, elas vão ser responsáveis para fazer esses objetos, esses corpos flutuarem, ou parecerem mais leves, dentro de alguns fluidos, água, também no ar, também em relação ao balão. Então, esses são alguns tipos de forças, que são os mais vistos, os que a gente costuma ver no cotidiano e normalmente sem a revisão a gente acaba se perdendo ali. Aqui a gente traz outro tópico que seria o de impulso. Eita. Impulso e quantidade de movimento. Esses conceitos explicam como a força altera o movimento de um corpo. Então, a gente consegue alterar aquele movimento em relação à força que está sendo aplicada ali. Alguns conceitos básicos aqui eu listei: quantidade de movimento ou momento linear. Então, a quantidade ali de quanto movimento aquele corpo está exercendo, se ele está a 80 km por hora, qual seria a quantidade de impulso necessária para fazer uma curva. Isso vai depender aqui. Coloquei aqui também, esse slide está perfeito. Depende da massa e da velocidade daquele corpo. E já o impulso seria a força aplicada por um tempo. Então, o impulso, normalmente a gente parte do pressuposto que impulso seria tá no momento zero ali parado. Eu vou começar a correr, crio um impulso, faço uma força ali aplicada. Esse a gente fala que fez o impulso em relação a isso, que a gente estava no momento zero e aplicou ali, tipo, em 2 segundos, aplicou uma força grande. Mas do mesmo jeito a gente em movimento pode aplicar um impulso, desde que a gente use a unidade de medida em relação ao tempo ali. A gente pode calcular o impulso em relação ao tempo, não apenas a força ali que foi aplicada. Está relacionado com a mudança na quantidade do movimento. Então, eu falei, se a gente está parado, causa uma força, causa um impulso aqui, ela vai estar relacionada à quantidade de movimento aplicada naquele corpo. Já uma parte interessante aqui é alguns tipos de colisões. Então,
Tem alguns tópicos aqui, elástica, inelástica, que são conceitos. Normalmente esse conteúdo aqui parte muito dos conceitos para depois tentar conseguir aplicar no. Opa, vi agora a Alice. Boa noite, Alice. Esse tipo de conceitos que nós estamos vendo aqui é para chegar na hora da você tentar resolver alguma questão, não ficar perdido ali com alguns conceitos. Então, impulso, os tipos de força, desconsiderar o atrito. O que é atrito? Será que você confundir atrito com força gravitacional já causa um problema? O que é tração? O que é tensão? Algo que a gente vê no cotidiano. Quais os tipos de força? Então, são vários conceitos aqui que são, claro, aplicados às leis de Newton. Então, é necessário para o entendimento das leis de Newton, também é necessário o entendimento dessas forças. Deixa eu ver qual slide. Assim. Colisão elástica. Não perde energia. Então, a gente não está aquela colisão que está acontecendo ali, não está tendo uma interação para perda de energia necessariamente. Então, é claro que essa energia pode ser dissipada e é muito pouca e a gente não consegue ser perceptível, mas seria como um exemplo de bola de bilhar, jogar sinuca ali, uma bola batendo na outra, normalmente não vai ter perca de energia naquelas colisões. Colisão inelástica, parte da energia vira calor ou som. Por exemplo, algum carro batendo, normalmente vai aquela interação entre as moléculas pode gerar um calor. Não necessariamente essas colisões é o que fazem os carros explodirem, por exemplo, alguma combustão acontecer. Mas sim porque existe materiais ali elétricos, tanto mesmo a bateria do carro, a combustão do carro também com pistões explodindo ali. Então, a gasolina em si, que é é, um, é um, uma propriedade de combustão muito alta, pode aumentar ainda essa energia que vira calor aqui. Mas, por exemplo, o barulho de um carro batendo ou alguma coisa é algo estrondoso assim. Então, essa energia das colisões, que pode virar calor ou som, normalmente seria uma colisão inelástica. A conservação da quantidade de movimento também é outro termo bastante interessante. Quando não há forças externas, a soma do momento igual ao antes. Então, é como se não existem forças externas àquela colisão ali. Normalmente é o que deu o princípio fundamental para o movimento, então não é contabilizado. E em relação à batida mesmo, ao que acontece ali. Não existem essas forças externas, só de uma matéria com a outra. Um princípio bem interessante é essa diferença entre trabalho, energia e potência. Só vou dar uma pausa aqui para dar um gole na água que a garganta doeu. Mas se o pessoal está conseguindo acompanhar, sinaliza no chat aí se quer que volte algum termo, algum ficou confuso, não consegui explicar direito. Podem sinalizar aí, fiquem à vontade.
Tranquilo até então. Então vamos continuar aqui. Normalmente não tem pausa não, né, gente? Essa aula online vai direto, né? Tem pausa para lanchar, alguma coisa do tipo. Presencial a gente faz 10 minutinhos. O que vocês acham aí? Vai direto? É, tá todo mundo em casa também, né? Aí não precisa estar com a câmera ligada, é só. Então vamos continuar aqui. É, alguns outros conceitos são, como vocês estão vendo, são vários conceitos. Então é como se fosse uma revisão mesmo. Para o aprofundamento, precisa resolver as questões. E assim, eu falo de maneira por experiência própria. Muitas questões, quando eu fiz o Enem, não acertei as questões que eu achava que eu teria acertado, as questões simples, algumas, né? Por conta de falta do conhecimento básico mesmo. Não que o Enem pegue pegadinhas, mas é o jeito que ele cobra. Essa cobrança interdisciplinar você precisa saber ser bom em tudo. Então, se você vacila em relação a algum tipo de conceito ali, nas questões interpretativas e de cálculo, você se lasca, vai na que a maioria das pessoas marcariam. Então, precisa ter esse entendimento de questões básicas mesmo, parece até um pouco redundante, mas não dá para a gente estudar, ficar profissional de física mecânica em apenas 2 horas, ou saber todos os conceitos, ou decorar as fórmulas, então bastante complexo aí. A, a UPT, eu acredito que, pelo menos na UFSB, a gente vai ainda sofrer bastante com isso, com a quantidade de como a gente vai trabalhar para atender todas as demandas. Muita gente é a primeira vez que está estudando para o Enem, tem gente que não viu os conteúdos no ensino médio, é a primeira vez prestando vestibular. Tem gente que já prestou, mas não conseguiu acompanhar os conteúdos ou não lembra dos conteúdos, então é bastante difícil. E em ciência da natureza a gente vê isso com biologia, química e física, com bastante conteúdo, bastante cálculo para a gente fazer. E do jeito que é cobrado, parece que o nível do Enem está buscando uma pessoa acadêmica já para passar no vestibular, então bastante complexo isso aí. Aqui uns termos simples que a gente vê, nós vemos todos os dias, né? Então, trabalho, quem trabalha, acho que todos aqui, né? A maioria na turma online. A colega aí falou que estava chegando no trabalho. Então, são os conceitos que nós utilizamos no dia a dia em outros significados e acontecem e são vistos, na verdade, tem o seu fundamento na física. O trabalho em si, em resumindo, na verdade, seria é, quando uma força faz um corpo se mover. Então, a gente está aplicando a força em algum movimento, em algum objeto. Esse objeto está se movendo. A gente pode identificar aquilo como se a gente estivesse trabalhando. Se eu estivesse aplicando uma força ali e o objeto está se movendo, é, a gente pode identificar como um trabalho realizado. Só que existem sempre na regra existe a exceção, né? Então, não se atentem a fazer um corpo se mover.
Por exemplo, vou até voltar o slide aqui. Eu coloquei os tipos de força aqui, a força de tração ou tensão. Se uma pessoa puxar o cabo aqui, a corda, no mesmo vetor, aceleração, aplicar a mesma uma força para um sentido, a outra pessoa aplicar a mesma força, o mesmo vetor, o mesmo sentido para o mesmo sentido não, sentido contrário no caso, as pessoas estariam fazendo o mesmo trabalho aqui, mas o movimento que é o objeto que seria a corda não se moveria. Assim, não teria o movimento em si acontecendo. Mas o trabalho está sendo realizado. Então, existe essa exceção aí, no qual não necessariamente seria uma força que faz um corpo se mover, mas e sim uma força atuando em um corpo ali. Energia cinética está relacionada ao movimento. Então, a cinética, quando a gente fala em movimento cinético, seria a relação, nós vimos lá no início do slide, a diferença de cinemática. Então, essa nomenclatura cine, de cinema, cinemática, de cinética, são nomenclaturas em relação ao movimento de algo. Energia potencial como posso dizer? Cadê? Não, conferir. Tem... Vou até abrir outro slide aqui. Deixa eu ver se eu tenho outro slide. Estrutura da matéria. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tem diferença de potência, energia potencial. A potência normalmente eu acho que é em watts. A potência, se eu não me engano, seria a quantidade do trabalho realizado. Diferente. Deixa eu dar um confere aqui no meu rascunho. É isso mesmo. A energia potencial seria a energia armazenada. Então, ela poderia estar relacionada a uma posição do corpo, armazenamento de energia em um corpo. E a potência em si seria a relação do tempo e o trabalho em relação ao que foi feito no movimento ali. Então, normalmente a potência é utilizado em watts, energia e o trabalho seria em joule e o tempo em segundos normalmente. Então, potência tem que se entender a diferença de energia em potencial e potência, quando eu trouxe esses tópicos aí. A potência seria a rapidez que uma energia seria, como posso dizer, transformada ou transferida ali para a realização de alguma coisa, de um trabalho. Já a energia potencial seria algum tipo de armazenamento dessa energia que o corpo possuiria ali devido à sua posição, como campos gravitacionais, campos elétricos e várias outras coisas em relação à energia potencial. Potencial seria o armazenamento dessa energia e a potência seria a rapidez, a velocidade, o quão rápido esse trabalho foi feito. Então, são conceitos básicos mesmo que a gente convive
vê o tempo todo, então utiliza, trabalha, fala, esse aí tem potência, meu celular tem uma potência grande, energia com potência, e normalmente a gente não faz essa diferenciação em relação à física, a gente utiliza como contextos gramaticais. Aí uma questão que não sei como é o método de estudo de vocês, se vocês estão apenas assistindo às aulas, estão praticando, tem tempo para praticar. Normalmente, métodos de estudo para o Enem, como são diversos conteúdos, são diversos tópicos, aí o pessoal digitando aí, falem para mim. Normalmente são diversos conteúdos aí, não se fala nem da ciência da natureza, né? É química, física, biologia, conteúdo do ensino médio todo, ensino fundamental inteiro. São anos ali para você entender o básico, que é o que é passado nas escolas. O Enem ainda cobra ainda mais do que é passado nas escolas, então você tem que ter um aprofundamento daquilo para acertar 40 de 45, para acertar acima de 30, por exemplo, você tem que ter um aprofundamento ainda mais do que é passado na escola. Atividade no Classe 1, normalmente é isso mesmo. Mas algo que seja bom para a fixação de vocês ainda, porque o Enem está chegando, a gente está no mês 7 já, mês de julho já. Então o Enem é daqui a uns meses, 3 meses, 3 meses, 4, é novembro, se não me engano é novembro. Novembro ou no finalzinho de outubro ali. Então, 3 meses aí para chegar no Enem, para você estudar vários conteúdos, muitos que não foram vistos. Então, uma dica, uma recomendação que eu deixo para vocês aqui é realizar esses mapas mentais, à mão mesmo. Não fica imprimindo coisa de internet, colando no caderno, porque você só de ler ali não vai fixar, provavelmente na hora da prova, você vai lembrar, tipo, eu estudei isso aqui, mas não lembra das fórmulas de velocidade média, por exemplo, da segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Então, várias coisas vocês normalmente não vão lembrar de cabeça. E isso é comum, tá, gente? Eu tô falando isso, mas é normal. Aí, outra coisa também, nessas atividades que os professores passam, não sei como eles estão passando, mas refaçam Enems anteriores. Se você pesquisar o nome do assunto no Google mesmo, dá um Google, o nome do assunto hoje, mecânica. Pesquisar lá, mecânica, questões Enem. Vai aparecer diversas questões de como a física mecânica foi cobrada no Enem. Então, realizam essas questões para você até entender como ele é cobrado. Um modus operandi do INEP ali. Então, refaçam questões, também é bastante interessante. Nas aulas, acho que vocês já perceberam, fica um pouco corriqueiro, porque toda semana é um conteúdo, e provavelmente não dá para voltar nesse conteúdo para fazer várias questões, porque cada conteúdo cobra em diversas maneiras diferentes. Então, desde que caia princípios, como a parte teórica, também cai a parte prática. Pode também não cair, que é tudo na probabilidade estatística. Então, mas façam esses mapas mentais em um modo de estudo mesmo. Tira 20 minutinhos, joga na internet, aqueles sites, como posso dizer, esqueci o nome do site. Toda a matéria, esses sites assim, genéricos mesmo. Refaçam os principais conceitos que você acha que também não vai conseguir lembrar igual as fórmulas. E você escrevendo à mão tem uma capacidade de fixação ainda maior para a hora do. Aí quando chegar, tipo, 2 semanas antes do Enem, você pega o seu portfólio ali, seu caderno, que se você fez esses desenhos, fez esses resumos,
E faça organizado também, né? Para você não bater o olho. Não faz na correria, porque quando você for ler lá, aí tá uma coisa feia, você não vai querer nem ler as coisas que você mesmo escreveu. Faz bonitinho, não precisa ser colorido, essas coisas o pessoal faz mais para vender na internet, tá? Ou para mostrar para o professor, e como vocês estão estudando por vocês mesmos, precisa ser caneta de cor diferente, mas só o ato de você estar escrevendo ali de maneira organizada o seu pensamento já vai contribuir bastante para a sua fixação. Tipo, normalmente em cursinhos eu tô falando, cursinhos particulares, normalmente é assim, focar nos estudos. Eu sei, é bem a rotina não. A massa ainda tem gente que acredita na meritocracia ainda desses, desses órgãos aí. Mas é isso mesmo, continua focada, continua tentando aí que seu objetivo vai ser alcançado. É isso aí mesmo. Assim, até perdi meu raciocínio aqui. Assim, quando você tentar, quando for revisar, vai ser você vai ter uma capacidade de fixação muito maior aqui em relação quando você faz esses mapas mentais. Cursinho normalmente particular, não termina a aula e o pessoal já vai matar as questões, já vai fazer as questões. O pessoal normalmente faz as suas anotações do que ele fixou da aula e o que provavelmente ele não vai lembrar, não vai conseguir lembrar, igual fórmula. Poucas pessoas conseguem decorar fórmula de cabeça. Tem que ter esses macetezinhos. Normalmente o pessoal vai, escreve as fórmulas. No dia seguinte ou 2 dias seguintes, vai tentar realizar as questões e ver com o que ele teve dificuldade para precisar revisar. Não necessariamente que acabou a aula hoje, você vai fazer 20 questões de ciência de física mecânica. Provavelmente mês que vem, se você não revisar ela, não fazer as anotações, não fazer um mapa mental, um flashcard, alguma coisa, você vai esquecer. Eu na faculdade lá, tem coisa que eu vi no primeiro semestre que eu não lembro. Porque no primeiro semestre eu não tinha o costume de anotar as coisas que eu esqueço. E é claro que quando você escreve, você tem uma capacidade de fixação maior. E falar também, treina com a família, tenta explicar um conteúdo para alguém na família aí, um debate, alguma coisa do tipo. Consuma isso na internet, de fofoca, essas coisas. Nossa, esse mapa mental aqui tá 4K ele, viu? Aqui algumas forças principais e algumas fórmulas de como você calcula. Então, o cálculo de peso, quanto a pessoa pesa, é a massa dela vezes a gravidade. Força de atrito, aí tem o atrito estático, que é igual o, o potencial aqui estático dele e a força em newtons. Aqui, atrito dinâmico, a mesma coisa, só que vai depender, essa variável aqui vai modificar. A força elástica, aí tem o contexto aqui, normalmente os mapas mentais vão ser assim. É bacana fazer o mapa mental você mesmo, assistir a videoaula e ir fazendo, ou depois da aula pegar os pontos e refazer. Mas se você pegar esses pontos aqui, esses mapas mentais prontos, e só refazerem ele lendo, prestando atenção, não no automático. Eu sei que às vezes a gente começa a escrever alguma coisa, vai no automático. Você esquece até que está escrevendo. Vai tudo no automático ali. Aqui a cinemática, alguns conceitos. MRUV, MRU que a gente viu hoje. A aceleração. O movimento ele é acelerado com o vetor para frente. Movimento retardado com uma força para trás. Velocidade média. Então, variável de distância e a variável do tempo.
Velocidade escalar média vai incluir a distância, a, perdão, os tempos de parada ali em relação ao movimento. Ele não é contínuo em relação à velocidade escalar. Tem o acoplamento de polias, que eu acho bastante não recente, mas é bastante corriqueiro em questões de academia. Normalmente o pessoal. Alguém faz academia aí, gente? Alguém já, pelo menos já malhou, já pisou na academia? Digita aí. Essa parte de polias é bem interessante em relação à quantidade de peso que a pessoa está puxando. A polia normalmente existe esse contexto mais da internet, que o Enem também gosta de trazer essas discussões em relação eu sou mais forte, eu consigo levantar mais peso e não sei o que, e o equipamento o equipamento tem uma polia ali, e essa polia o cabo de aço vai meio que reduzir a quantidade de força necessária para levantar aquele peso. Então, quanto mais polia uma máquina tiver, menos peso você vai puxar necessariamente, porque o peso vai ser distribuído no cabo ali em relação ao que você está fazendo ali no início do cabo. Para o levantamento de peso, normalmente é assim. Então, equipamentos com mais polia, pessoal que malha vai perceber que você chega lá naqueles equipamentos bonitão, novo, não sei o que, vai ver um monte de polia, você vai ver que você vai fazer um movimento muito mais, com menos força do que aquele que tem uma polia só ou até mesmo nenhuma. Nenhuma é difícil, né? Mas com uma só vai fazer menos peso, porque a distribuição da força ali em relação ao cabo vai ser maior. É como se eu colocasse pontos que fizesse força, entre aspas, aqui para mim. Pô, não é possível. Para que desliguei? Que hora é isso aqui? Ixi, é assim. Vou voltar aqui. Então, tem desde os mapas mentais mais complexos até os mais simples aqui, como método de recomendação mesmo, de, de método de estudo. Utilizar os mapas mentais é tipo assim, é um diferencial enorme quando vocês aplicarem na prática. Vocês vão ver, porque quando vocês forem pegar as questões para resolver,
Normalmente, você precisa fazer 20 questões, se você pegar o Enem do ano passado, por exemplo, para resolver. Vai cair de todos os assuntos. Você não vai precisar assistir a aula de todos os assuntos, você vai só olhar os mapas mentais para ver, é, relembrar os conteúdos, ou até mesmo procurar apenas a resolução, em vez de voltar tudo, tipo, ver uma questão que você nunca viu nada. Então, utilizar os mapas mentais é uma recomendação muito boa, assim, que eu vejo que pouca gente tem um costume. Eu falo isso também porque eu não tinha um costume de fazer isso. Não, quando eu prestava o vestibular, era só no videoaula e fazia questão. Videoaula e fazia questão. Quando chegou, na hora, o bicho pegou. É, a colega ali falou que viu organelas. O que vocês acham de fazer algumas questões aqui? Ou por hoje tá bom também, não sei. Vocês sinalizam e precisa fazer alguma atividade extra. Deixa eu ver se eu tenho o material pronto aqui. Christian não especificou qual que era para eu trabalhar, para eu ficar livre aqui em relação à turma. Como é um dia só, eu não vou ficar com vocês continuamente. Vou ver se isso tem umas questões. Ah, faltou uma coisa. Sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Falta um tema, só que não tem no slide, que é bastante cobrado no Enem. A nossa coordenadora recomendou que a gente abordasse nas aulas, que seria os contextos de conservação de energia, matrizes energéticas, os impactos ambientais do uso de energia. Então, seria algum um contexto aqui, deixa eu ver se eu acho. Só abrir um. Deixar aberto aqui no site. Só um minutinho que eu vou transmitir. Transmissão. Vocês precisam dar zoom. Vocês estão conseguindo ver aí o mapa mental? Peguei na internet, acabei de pesquisar, só para ficar ilustrado aí o que a gente vai falar agora. Mas tá visível? Tá tranquilo aí? Ótimo, perfeito. É... Deixa eu voltar. Assim.
Só para iniciar, finalizar esse conteúdo aqui de mecânica, a gente precisa falar um pouco sobre potencial energético, sobre potência, trabalho, falei um pouco sobre energia. Então, a gente tem que entender um pouco sobre alguns princípios da energia, alguns conceitos também, e algo do nosso cotidiano que a gente utiliza, que seriam os recursos energéticos para a gente utilizar, igual nossa casa, nossa luz aqui. A gente tem uma matriz energética para produzir um sistema para a produção dessa energia em si, porque até não está cortado aqui ainda. Mas espera aí que sumiu. Achei. Então, tem que ver alguns princípios fundamentais na energia. O princípio inicial seria o de conservação de energia. Não tem lá da parte da atomística que a gente fala que nada se cria, tudo se transforma, um átomo não pode surgir do nada. Na energia, a gente parte também de um princípio fundamental parecido, que seria que a energia ela não pode ser destruída, ela pode ser apenas transformada. Essa transformação pode ser em diversos contextos aí. Vamos partir de um cenário hipotético aqui que exista um sistema isolado. A gente conseguisse fazer uma caixinha perfeita ali que isolasse esse sistema aí, sem influência de força externa ou perda de energia dentro dessa caixa. Essa energia que estaria ali nessa caixa, ela permaneceria constante eternamente. Então, não existe essa energia ser destruída. Ela pode acontecer algumas transformações no qual ela possa se dissipar ali e ela não sumiria em si. Um exemplo, eu não posso falar com embasamento científico em si, mas isso é uma teoria muito interessante que se a gente colocasse uma maçã nesse sistema hipotético isolado, essa maçã teria energia, sei lá, de estrelas muito maiores do que a do Sol, por exemplo. Porque a quantidade de átomos ali e as interações que acontecem dentro da maçã ali, ela tem uma energia suficiente, energia não essa que a gente está comentando sobre energia elétrica, essas coisas, mas uma maçã, por exemplo, num sistema isolado teria a mesma quantidade de energia de alguns astros aí. São teorias, tá, gente? Não é que não dá pra gente fazer testes com isso. E em relação a isso, a gente entra nas matrizes energéticas. Então, as matrizes energéticas em si, matriz, o que significa isso? Seria o conjunto, qual a fonte de energia uma região, um país, uma cidade vai utilizar para abastecer energeticamente com eletricidade essas residências, casas, tudo, indústria, transporte, várias outras coisas, está relacionado à nossa matriz energética. Alguém sabe qual a principal matriz energética aqui do sul da Bahia? Ou da região de vocês, não sei de onde é que vocês estão assistindo essa live. Alguém pode saber qual é a nossa matriz energética que a gente utiliza? A gente assim, né? É porque eu tô aqui em Tamaraju.
De onde é que vem a energia das suas casas? Ou do qual é a principal utilizada no seu município? Da sua casa não, né? Vamos modificar isso aí. A do poste de luz da sua rua. Qual a matriz energética que seu município utiliza? Ou a sua região? Comentem aí. Se não souber também, escreve aí, não sei. Não fica com vergonha não, hein, gente. Ó, Raquel, a corajosa, a única que o site apareceu aqui que tá digitando. Não entendeu a pergunta também. Escreve aí, não entendi. Ela acredita que é hidrelétrica. Ótimo. Mais alguém? Então, ótimo. É hidrelétrica normalmente é o que a gente. Algumas cidades algumas regiões, na verdade, aqui no Brasil, é utilizado para abastecimento dessa energia que em relação à quantidade de água que a gente tem disponível também, né? Nós utilizamos hidrelétrica porque a cada 100 quilômetros tem um rio potente aí que tem uma força, uma quantidade muito grande. Mas outros países, por exemplo, normalmente, não é nem outros países, tem projetos aqui para o norte, nordeste aqui que utiliza energia eólica. A China, por exemplo, usa bastante o carvão mineral, a queima do carvão para a produção de energia. Então tem energia nuclear também que ali parece ser muito perigosa, mas é bastante efetiva também. É perigosa, mas é bastante efetiva e alguns países utilizavam. Alguém já ouviu falar de Chernobyl? Ninguém, gente, nunca ouviu falar de Chernobyl? A sério, foi um acidente que aconteceu na energia nuclear. É, essa foi um acidente bem notório, assim, devastou grande parte da Ucrânia e ainda existe resquícios de radiação até hoje. O princípio da energia nuclear ela vai partir da utilização de tecnologias para fissão nuclear. O que seria essa fissão nuclear? Quando a gente tem um átomo lá, a gente pega um átomo, ele tem prótons e nêutrons, a gente tenta dividir aquele. Yasmin já está digitando, hein, gente? É assunto de química e geografia, assim, é interdisciplinar, sempre a ciência da natureza a gente tenta entender um pouco mais, é, não necessariamente um pouco mais, mas tem que, é como se fosse interdisciplinar mesmo, aborda também, igual eu falei, alguns países, então já entra na parte de geografia também. A fissão nuclear, a gente vai quebrar um átomo no meio ali, vai fazer gastar uma energia para separar o átomo, que é uma força exorbitante ali para a gente fazer essa fissão nuclear. Essa fissão nuclear de um átomo, por exemplo, vai gerar bastante, igual eu falei, a dissipação daquela energia, do princípio de conservação de energia, que nada se perde, tudo se transforma. A fissão nuclear vai se transformar em energia térmica, vai esquentar algumas bombinas, utiliza água para a rotação de bombinas de energia nuclear. Então, são um sistema complexo, mas basicamente utilizando a fissão nuclear para,
para gerar essa energia, para soltar. Aí teria que entrar em aula de calorimetria, gente. Aí já é outro conteúdo em relação à agitação de moléculas, mas basicamente isso aí. Ela quebra um átomo no meio ali, essa quebra do átomo, a fissão nuclear, então vai onde está o próton e o nêutron ali, vai separar aquele átomo. Aí normalmente é utilizado em armas nucleares, por exemplo, Oppenheimer, o famoso cientista que fez a bomba de Hiroshima e Nagasaki. São várias referências que vocês vão encontrar que aconteceram já na nossa história. Não é algo da ciência que ainda a gente precisa estudar, estudar não, aprimorar para acontecer. A fissão nuclear já é algo que a gente utiliza, mas é bastante perigoso. E também a utilização de material radioativo, que já aborda outra questão complexa em relação à radiação. Mas quando vocês podem ver aí nesse mapa mental que eu achei na internet, existem diversas matrizes energéticas. Essas matrizes energéticas podem ser classificadas como renováveis e não renováveis. Então, a hidrelétrica, por exemplo, em ponto de vista classificativo aqui, para classificar se ela é renovável ou não, ela é classificada como renovável, porque a gente não pega a água daquele rio e some com ele. A gente só muda um pouco, faz uma usina no trajeto do rio para que a queda da água rode as bombinas e gere energia. Então, existem... E o percurso do rio continuaria ali em si. Existem alguns problemas, como perca de habitat de animais, alguns problemas de ecossistema, mas não aquele princípio da gente de ser renovável ou não. A água ainda vai continuar lá. Então, todos vão trazer algumas problemáticas. O problema da humanidade é essa questão de a busca por uma matriz energética que seja viável, seja renovável para durar o resto da vida e que não danifique o nosso planeta de maneira que seja viável a nossa vida, né? Por exemplo, a de carvão mineral. A liberação de CO2 e outros poluentes na atmosfera acaba prejudicando ainda mais a vida da gente. Então, a gente queima carvão mineral para gerar energia, para a gente sobreviver com essa energia, sendo que os poluentes vão danificar a nossa vida. Então, é meio um paradoxo aí. Deixa eu prosseguir aqui. Então, algumas energias renováveis. Energia solar, que vai aproveitar dessa radiação solar ali, vai nos painéis solares, vai agitar algumas moléculas ali no painel para realização da produção de energia. Só que uma hora o Sol também vai demorar bilhões de anos, mas um dia ele acaba. Então, em relação à classificação de renovável e não, só vai ser o tempo médio da vida de um ser humano. Então, para até bilhões de anos, até o Sol explodir, acabar sua energia ali de radiação, vai demorar bastante tempo. Provavelmente nem vai ter vida humana aqui na Terra. Energia eólica, que vai utilizar forças dos ventos para gerar as turbinas e gerar eletricidade. Então, vai usar o vento. Então, não gasta nada, não precisa gerar uma combustão, não vai ter alguma poluição ali. Só que também tem problema. Então, do mesmo jeito que a energia solar tem problema, porque para a produção daqueles painéis solares precisa de uma tecnologia que exige mineração, exige produção de ferro, de vários outros componentes ali.
para a produção em massa de painéis solares, então a gente vai ter que gastar bastante energia, gastar bastante recurso natural para a produção de algo para captar essa energia. Então, todos aqui apresentam algum problema, e esses problemas vocês precisam saber porque caem em outros contextos teóricos do Enem. Algumas problemáticas, e algumas problemáticas vocês também podem evidenciar lá em outros, como posso dizer, outras matérias lá do Enem. Redação, humanidades também cai essa questão de energia, vários outros contextos podem evidenciar isso aí. A energia eólica pode trazer prejuízo, além da produção em massa em si, tudo que a gente fala em produção em massa vai ter que gastar bastante recurso natural. Além disso, ela pode danificar alguns ecossistemas locais, como migração de passarinhos, então aquela região ali vai perder um pouco a capacidade de dispersação de sementes, então vai diminuir as árvores, vai diminuir algumas frutas daquela região de forma natural. Então os animais não, o ecossistema vai ser prejudicado do local. A biomassa, que vai utilizar matéria orgânica, vai utilizar algumas matérias orgânicas, casca de fruta, como cana-de-açúcar, bagaço de cana, pode utilizar a madeira, casco de madeira, madeira velha que não vai ser utilizada, pode utilizar a biomassa. E a hidrelétrica, como a colega comentou aí, é o que a gente utiliza. A força da água dos rios, a queda, ou até mesmo da represa, vai ser a diferença ali da altitude, para movimentar algumas turbinas e gerar energia para aquele local. Aí a gente entra no ponto de não renováveis, voltando na verdade, né, que eu falei um pouco sobre carvão mineral. Existe, em relação a não renováveis, seriam os recursos finitos. Uma hora ele vai acabar, e esse de ser finito vai ser em percepção a nossa vida aqui na Terra, a vida dos seres humanos. São recursos finitos que podem esgotar e cujo uso causa maiores impactos ambientais. Então, o uso do petróleo, a combustão do petróleo, várias outras coisas, carvão, vão gerar impactos ambientais. O petróleo, por exemplo, que é a nossa atual e principal fonte de energia do mundo, é utilizado como combustível, utilizado como plástico. Então, para, igual a gente falou, para a movimentação de matéria, como carro, a gente utiliza barco, a gente utiliza queima de petróleo, vários motores a combustão vêm de derivados de petróleo, então causam danos à terra e a gente utiliza ele para o nosso cotidiano, né? Carvão mineral, que ele é bastante poluente e utilizado em usinas termoelétricas. Alguns países do mundo são bastante notórios na utilização. Essas grandes potências mundiais utilizam, em suma, as termoelétricas, que utilizam a queima de carvão mineral para a produção de energia. Estados Unidos, China, alguns países europeus grandes utilizam ainda hoje como grande maioria do seu potencial energético lá para a produção energética da localidade. Eles utilizam fonte de energia não renovável, que é o uso do carvão, e é bastante poluente para a Terra. Quando a gente fala bastante, é porque bastante mesmo. São milhares de toneladas de gás que prejudica a atmosfera por dia, por hora. Então, por exemplo, voltando lá, como eu posso dizer,
é bem evidente e atual esse contexto, assim. E vocês, não sei se alguém já fez um Enem, normalmente cai esses elementos de matrizes energéticas, ou sempre cai uma questão ou outra, pelo menos citando ou pedindo para você fazer alguma dissociação ali. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, a garganta tá fria. A matriz energética no Brasil, ela é considerada limpa. A gente tem algumas hidrelétricas famosas. Aqui na região, acho que tem uma depois de Eunápolis. Não é a nível estadual, mas é uma grande fonte de energia aqui para a região. Tem a Itaipu, lá no sul, que é uma das maiores do mundo. Não, vou até pesquisar aqui, se não é a maior. Itaipu. Não. A China tem uma maior ainda, mas das três gargantas, a da China. Mas a Itaipu é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. E, e o Brasil é bem notório mesmo nessa questão de energia limpa. É claro que existem as problemáticas locais, mudança de ecossistema, modificação de trajetos de rio, várias outras coisas que encontram esse problema, mas em relação, tipo assim, todas causam problemas, né? Mas pelo menos a gente utiliza uma das que menos causa problema para o mundo e sim, a escala global. Acho que 80%, não sei se essa porcentagem aqui está atualizada, mas 80% da energia no Brasil é utilizada na hidrelétrica e agora com a popularização e alguns até políticas também de recursos como painéis solares e energia eólica estão sendo mais viáveis em algumas regiões. Então o Brasil investe bastante nisso e isso é bom, né? É algo que a gente deve se orgulhar, pelo menos no Brasil, é a utilização de matrizes energéticas renováveis, né? Então, os impactos ambientais são causados, eu já falei vários, emissão de gás do efeito estufa, que vão prejudicar tanto o aquecimento global como o, a danificação na camada de ozônio, poluição do ar e água. Então, se a utilização dessa usina hidrelétrica estiver de maneira errada, pode acontecer alta poluição aquele corpo hídrico ali. Então, vai ter diversos impactos ambientais ali acontecendo. Mineração, por exemplo, também é algo que impacta bastante na poluição da água. E essa mineração, a gente já volta lá para a questão do petróleo, que normalmente acidentes em extração de petróleo são bastante devastadores. A gente já sofreu um aqui no sul da Bahia. No sul da Bahia, não. Na Bahia, praticamente, a costa aqui da Bahia praticamente completa, há alguns anos. Acho que não tem nem 10 anos, tem nem 7 anos. Teve um vazamento bastante que prejudicou bastante a vida marinha aqui na Bahia. Essa contaminação também pode ser radioativa. Então, em relação a alguns componentes que emitem radiação, algumas matérias, e são mais vistos nas matrizes energéticas que utilizam usinas nucleares, né? Para
material radioativo para a produção de energia. E acarreta várias destruições de ecossistema, várias outras coisas podem acontecer nessas extrações de petróleo, carvão, gás, várias coisas. E existem os desafios em si, seria reduzir a dependência de fontes fósseis, por exemplo, petróleo, aumentar a eficiência energética, então a gente precisar menos de energia para a produção de algo, ampliar essa utilização de fontes limpas, hidrelétricas, eólicas, investir em tecnologias de armazenamento e infraestrutura, que em muitos locais não existem o básico do básico. Boa noite, Yasmin. Ou ela saiu já. Eu acho que por hoje é só, pessoal. Não tem muito mais conteúdo. Em relação à prática, façam esses mapas mentais, realizem questões, anotações que o sucesso é garantido. Muito obrigado pela participação de vocês, o pessoal que digitou, pela atenção aí. Acho que por hoje é só. Boa noite, bons estudos. Preciso assinar a lista de presença também? Boa noite. Boa noite, gente. Será que o assistente está aí? Boa noite. Wallace, tá aí?